Olá, donos! Olá, donas! E no nosso podcast de hoje nós vamos trazer um tema muito importante que é Quando você está bem, tudo vai? bem, É isso. maravilhosamente bem. Como vocês estão hoje? Já fica o primeiro questionamento. Como que está a vida de vocês, os acontecimentos, como que está sendo a colheita que vocês têm feito? E aí, Gi, como que a gente começa já com esse povo? Vamos dar uns tapas na cara já ou deixa pra depois? A gente vai dando com carinho, porque a gente é amor aqui, tá? A gente é amor. A gente é amor. A gente é amor. Não, e esse tema a gente pensou porque hoje nossas vidas se resumem nisso. Sim. A gente estava comentando sobre isso, né, Fê? Que quando a gente se cuida, quando a gente se olha, lembra lá do primeiro podcast, acho que foi o primeiro podcast da temporada, Acho que foi. a gente falou de amor próprio. E realmente isso é fundamental. Porque quando a gente se ama de verdade, quando a gente se olha e aceita as nossas cicatrizes, os nossos processos e aprende com tudo isso, a gente fica muito bem. Porque a gente para de focar no outro, né? Porque quando a gente não tá bem, vocês podem perceber. O problema é sempre do outro. Uhum. Nunca é nosso. A gente já falou também de autorresponsabilidade. Então, o fulano tá me irritando. Até uma mastigação da pessoa falando, nossa, que irritação, que não sei o quê. Porque você não está bem com você mesmo. Quando você tá bem, você não tá nem prestando atenção no que o outro tá fazendo. Você tá preocupado em o que eu tô fazendo? Hoje eu me cuidei? Nossa, eu fiz o que eu tinha que fazer? Eu sou maravilhosa, eu sou incrível, eu sou capaz, é isso. E você começa a vibrar em outra energia, em outra frequência. E quando você olha pro outro, se o outro não tá legal também, você às vezes acaba até tendo compaixão, empatia, mas nunca um olhar de desdenho, de raiva. Tem dia também que a gente não tá legal, né? Mesmo a gente estando bem com nós mesmos, a gente tem dia que tá mais irritado, quer ficar mais sozinho, né? E isso é também um tipo de autocuidado. Sim. Eu acho que é necessário. A gente falou de solitude também, Sim. né? E a gente sente também algumas energias externas, né? A mudança de lua, a mudança de Mercúrio retrógrado, Sim. e tudo isso também interfere no nosso processo. É bem importante a gente acolher tudo isso. É verdade. Essa coisa de lua, eu falo pro Fê que eu tenho essa coisa de lua. A lua mexe muito, as fases da lua mexem muito comigo. E eu nem sabia, né? E aí eu fui pesquisar. Isso vem muito da cultura indígena, eles usam muito o calendário lunar, essa questão da força da lua. Até para mulher tem essa questão da força da lua para cortar cabelo, vocês já devem ter ouvido falar. Tanto é que eu sempre corto meu cabelo na lua nova, já vou, né? Olha Falar. só. Sempre corto porque eu sempre tô esperando algo novo, né? Alguma coisa nova, novos começos. Novas ideias, novas coisas, porque a vida, que nem eu costumo falar para todo mundo, é muito cíclica. Então, se você fizer as mesmas coisas, você vai ter os mesmos resultados. Então, eu sempre procuro coisas novas, porque eu quero ter novos resultados. Resultados melhores, maiores. E aí, na cultura indígena, influencia também até para parto. Eles falam que quando vai virar a lua, com a lua cheia, pode ser que você tem a força da lua interage diretamente e o neném ele vire, aí dê contração. É muito interessante. Olha só. Eu sinto muita força com o eclipse. Eu também. Eclipse pra mim é uma coisa que também. vem bem forte. É muito forte, é uma energia muito forte. E tudo é energia, né? O Fê sabe explicar até melhor essa parte. Tudo é energia. Tudo Inclusive, energia. falando da nossa vibração, né? De tudo vai bem quando a gente tá bem, a gente tem uma tabelinha, inclusive. A gente pode até colocar aqui na edição do vídeo pro pessoal, eu acho interessante, sobre os padrões de vibrações. Então, os sentimentos, né? E a frequência em que cada sentimento vibra, né? Então a gente tem o mais baixo, que é o medo, ele vibra bem baixinho, em hertz bem baixinhos, e aí a gente vai subindo, até chegar lá no último, que seria o amor genuíno, que seria o amor próprio. Então a gente tem várias escalas ali dessa tabelinha, a gente vai colocar aqui na edição, em algum lugar aqui da tela, vai aparecer para vocês. E a gente traz isso muito pro nosso dia a dia, porque a gente tá vibrando numa frequência que tá compatível com aquele sentimento e que vai trazer coisas ao nosso redor que vão estar também em simetria, na verdade, com o que a gente está sentindo. Então, se eu estou sentindo medo, eu vou trazer mais situações de medo, ou mais coisas para ou eu superar esse medo, ou eu sentir mais medo.
Então, a gente tem sempre o lado da luz e o lado da sombra. Sim. E a gente precisa escolher se a gente vai para um ou para outro, né? Então, quando a gente pega essa tabelinha dos sentimentos, das ressonâncias, a gente vai sempre ressoar com algo que a gente está vibrando naquele momento. E por isso que é bem importante a gente trazer os mantras, que eu não sei se vocês já perceberam, mas no fundo sempre fica tocando um mantra aqui pra gente elevar as vibrações de todo mundo. Então os mantras ajudam a quebrar esse tipo de frequência baixa para você transmutar para uma mais alta. Tem várias técnicas, os incensos, os banhos e as pedras e muitas outras técnicas que a gente pode até trazer no podcast futuro. Sim. Mas é importante vocês se perceberem, na verdade, em qual frequência vocês estão vibrando na maior parte do tempo e refletirem o porquê será que eu estou vibrando tanto nessa energia. Então a tabelinha vai estar por aqui. E para quem tiver também no nosso movimento do ano da sua vida, a gente vai disponibilizar essa tabela lá dentro do nosso grupo, tá bom? Então, se você ainda não está lá, corra no link da bio, tanto do Fê quanto o meu link lá no Instagram. Vocês só clicarem e já vai direto, né, Fê? Sim, vai direto. O nosso Instagram tá aqui, inclusive, aqui em cima, provavelmente. Em algum lugar aqui da tela. O Instagram tá aqui, é isso. Então, se você também não segue a gente na rede social, sigam. A gente tem muito conteúdo lá de autoconhecimento, do nosso trabalho também individual, né? Eu sou hipnoterapeuta, sou mestre em Reiki, também falo muito de autoconhecimento. O Fê também, ele pode falar melhor. Trabalho com toda a parte da medicina chinesa, da estética avançada, também sou mestre em Reiki e a gente tá agora dando esses podcasts de graça pra vocês, gente. Olha que maravilha! Vocês já curtiram o vídeo, inclusive? Se não curtiu, já curte agora. Por favor. E voltando ao tema, então, quando a gente fala sobre tudo está bem quando estamos bem, eu deixei pra vocês refletirem, né? O que vocês estavam colhendo, o que vocês estavam plantando, como que estava a vida de vocês. Vocês já tiveram esse tempinho pra refletir, já tiveram a tabelinha pra vocês refletirem também. E agora vocês têm o desfecho disso tudo. Então, por que será que vocês estão colhendo o que vocês estão colhendo e o porquê será que vocês estão vibrando nessa frequência especificamente? Então, é algo interno, é algo externo que está deixando abalar o seu interno? O que está acontecendo? Façam essa reflexão, se vocês quiserem expor nos comentários, fique à vontade, a gente vai responder. Se não, guarda para você mesmo, deixa anotadinho em algum canto, mas é super importante vocês analisarem tudo isso para vocês entenderem quais são os próximos passos. E falando em próximos passos, o que a gente faz para melhorar a vida, Gi? Primeira coisa é mudar sua mentalidade, seus pensamentos. Porque eu falo para todo mundo, e é verdade, gente, tudo começa aqui dentro. Se você não mudar a forma como você pensa, porque pensa assim, o pensamento ele é a sementinha que vai fazer você agir, né? Ninguém faz nada sem pensar. Fala assim, eu nem pensei. Não, você em algum momento o cérebro ele manda aquela ação porque em algum momento você já pensou aquilo. Talvez você não tenha tido coragem na hora, mas em algum momento ficou armazenado no seu subconsciente. Então, quando você vai agir, é porque ele buscou alguma memória, alguma coisa que você já havia pensado. Então, ao invés de pensar no mesmo trabalho que dá pra pensar coisa ruim, pensa coisa boa. Exatamente. Dá o mesmo trabalho. O trabalho é o mesmo. Aí tem pessoas que me falam bastante assim, Fê, gente, eu não sei, eu não consigo, sabe? Às vezes eu tô com um problema, só consigo pensar no problema. Eu sou assim, a minha família é assim, eu nasci assim. Parece aquela música. Eu nasci assim, Gabriela. Mas, gente, mas dá pra mudar desde que você queira mudar, né? Não adianta nada eu vir aqui e falar assim, gente, mudem os pensamentos, busquem, porque tudo depende da sua vontade, de quanto você quer mudar. Você gosta de se sentir triste, vibrando baixo, ansioso, ansiosa, depressivo? Claro que não, eu tenho certeza que não. Então, quando você se vê vibrando, né, nesse tipo de pensamento, que é um pensamento que gera uma frequência muito baixa, você começa a pensar, por quê? Lembra do porquê? O porquê é fundamental. Sim. Lembra de quando você era criança? Por que eu tô vibrando assim? Por que eu tô pensando nisso? E eu costumo falar que o problema é a solução. Porque se tem problema, tem um aprendizado. Sim. Então, se tem um aprendizado,
tem alguma solução ali. Não existe problema que não tenha solução. O único problema que não tem solução é a morte, que eu falo. Que para algumas pessoas é um problema, para outras não, né? Mas depende do ponto de vista, né? Mas o que eu quero dizer aqui para vocês é que vocês têm que mudar o pensamento. Então, começou a pensar negativo, opa, mudou a vibração. É como se fosse estação de rádio. Sabe quando o rádio começa a chiar? Que fica, e se fica tentando uma... É claro que a maioria não vai saber o que é isso, né? A gente tá falando de rádio. Ai, meu Deus. Deixa pra lá, nossa idade, né? O que a gente pode dar de exemplo, Deixa gente? pra lá. Sabe quando o Wi-Fi cai? Sabe quando seu Wi-Fi cai? É tipo isso, você entendeu? Então, quando o Wi-Fi caiu, você fica... Pô, não acredito, caiu, e agora? Nada funciona. Então, é mais ou menos isso. Quando você tem um problema, é para você focar em outra coisa. Então, tá, isso daqui eu consigo resolver agora? Isso é um problema que eu consigo resolver? Isso depende de mim para resolver? Se a resposta for sim, procura uma solução. Se a resposta for não, vai fazer outra coisa. Uma coisa que te faz bem, foca em alguma coisa, vai aprender alguma coisa nova, vai ler um livro, vai assistir uma série. Até com série você aprende, tá, gente? Sim. Eu aprendo muito com série, por isso que vira e mexe lá no Instagram, eu dou várias dicas de série. E dá pra aprender de várias formas, mas o importante é mudar o foco. Sim. E o segundo passo também, o que vocês estão consumindo? Porque isso influencia demais, gente. Não adianta só ficar ali o dia inteiro rolando Instagram, consumindo um monte de coisa, porque na verdade a gente é bombardeado de informação, de conteúdo, e nem sempre esses conteúdos são interessantes, porque às vezes a gente fica naqueles conteúdos mais vibrando ali na fofoca, na fake news, no medo, e aí isso vai abaixando a nossa vibração. Às vezes a gente até tá com a vibração ali num nível legal, até num nível mais superior, mas você consome tanta coisa o dia inteiro que isso vai abaixando, 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 abaixando. No final do dia você tá esgotado, às vezes até na metade do dia. Sim. Então, coisas com violência, coisas mais pesadas, mais fortes, tudo isso influencia demais. E outra, as comparações também, porque né, a gente sabe que tudo é ali, é tudo uma montagem no Instagram, é tudo aquela coisa planejada, então é tudo aquela coisa pra, nossa, eu vou mostrar que eu tô bem. A pessoa tá ali vibrando lá embaixo da tabela, mas ela vai mostrar que ela tá lá no topo. Então, gente, tem que tomar cuidado. Outra coisa também, a gente falou né, de séries e de televisão e tudo mais. O que vocês estão assistindo também? Porque vocês precisam ter uma base de assistir algo que vai influenciar positivamente, para ensinar algo a vocês. Não adianta botar lá no canal de fofoca e ficar o dia inteiro ouvindo o povo falando mal dos outros, que também isso vai abaixar a energia de vocês. Ou ficar assistindo aqueles jornalistas sensacionalistas também, que só fala desgraça o tempo inteiro, não fala uma coisinha boa, não fala nada. Também vai abaixar a vibração de vocês. Então, o meio também influencia diretamente no nosso estado de vibração, no nosso estado de como nossa vida está naquele momento. Verdade, É total. muito importante que vocês se atentem. Eu vou assistir um filme de terror, você vai vibrar no medo. Então, se você tá lá vibrando, sei lá, na esperança e assiste um filme de terror, você fica apavorado, você vai cair drasticamente, aí você vai começar a sentir coisas, você vai ter talvez ansiedade, não vai dormir, vai ter uma noite péssima, acordar destruído por conta de um filme. Vale a pena? Eu amava filme de terror, vou contar pra vocês. Eu amava, assim, amava filme de terror e era direto. E eu queria aquele filme de terror que eu sentisse muito medo. Hoje em dia, eu não consigo mais assistir. Eu até gosto de assistir uma coisa ou outra, mas é algo que eu começo a assistir e me faz mal. Eu já começo a sentir minha energia baixando e eu falo, ai gente, pra que eu tô tão bem? Então não, eu vou assistir uma comédia, eu vou assistir um romance. Eu adoro assistir romance, gente, aqueles bem clichêzinhos assim, eu gosto. Porque isso deixa a gente nutrido com o nosso objetivo mesmo, né? Que é vibrar o amor, é vibrar alto. Então isso faz muito bem. Adoro aquelas séries bem mamão com açúcar, é muito bom. Eu também. Você falou que adora... Gente, quando eu era adolescente, eu também amava filme de terror. Porque adolescente gosta, né? Essa coisa hormonal, né? Essa coisa Eu hormonal. não sei, eu gostava de uns terror pesado, mas depois eu não conseguia dormir, depois eu acabava morrendo de medo. Aí depois eu li uma coisa, eu não lembro muito bem de onde que era, que falavam que esses tipos de filme, aí vocês acreditam se vocês quiserem, tá? Eles abrem como se fosse um portal que realmente coisas malignas, elas adentram.
Mas hoje eu entendo o que isso significa, é justamente pela frequência, né? Porque o mal, gente, o mal também é energia, tá? Então, o mal só chega até você se você estiver vibrando na mesma frequência. Você só acaba pegando aquela energia, né? Se você estiver vibrando igual. Então, que nem o que falou, quando a gente fica com muito medo. Por que esses filmes existem? A gente fica com muito medo, fica com medo do que vai acontecer, fica com medo às vezes de sair de casa, fica achando que todo mundo é assassino, psicopata, olha na rua e fala, aquele é um psicopata, socorro, não, sabe? Você fica vibrando naquele medo, aquela coisa, fica imaginando coisas, sabe? Então tudo isso não é produtivo, não te faz bem, não faz você vibrar em alta frequência. Quando a gente fala alta frequência, são frequências que atraem coisas boas para sua vida. E por isso que o tema de hoje é esse. Quando você está bem, tudo vai bem. Percebam, quando a gente está bem, tudo não é um problema que vai te tirar do sério. Você está bem, você tá exercendo a gratidão, sabe? Porque muitas pessoas falam, nossa, eu não consigo ser assim. Deu um problema, não pode nem xingar tudo. Ai, obrigada, gratidão. Gratiluz, né? Gratiluz. Aí eu nem entendi o que era gratiluz, né? O pessoal falava, o que é isso? Deixa eu pesquisar. Gratiluz é gratidão com ação. É gratiluz. Não é primeiro que luz, deve ser gratiação. Sei lá. Mas, né? Tudo bem. Mas quem usa, tá tudo bem também. Mas é isso que é importante, a gente saber direcionar o nosso pensamento, focar naquilo que realmente importa. Porque realmente, tudo que a gente foca demanda a crescer. Então, se a gente está focando no problema, o problema ele vai ficar 10 vezes maior. Sim. Se a gente foca numa solução, a solução ela vai aparecer. Então, um exemplo disso, para vocês terem uma ideia. Vamos supor que nem fui mandada embora. Se eu focasse nas contas para pagar. Ai, eu tenho um monte de conta para pagar. Ai, meu Deus, não vou receber, não sei o quê. Começasse a fazer um monte de conta. Ia resolver alguma coisa? Não. O meu problema virou solução quando eu comecei a procurar. E agora, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer? E ali começa o processo imaginativo, as suas possibilidades, você começa a colocar o que você gosta, a sua intenção, e você começa a procurar outras coisas. E ali, quando você já está focando em outra, vai aparecer 1001 possibilidades. Sim. E você vai direcionar naquela possibilidade que mais te agradar, e aquele problema inicial que você não focou nele, ele vai se resolver. Você entendeu? É isso que não é focar no problema, Sim. porque muitas pessoas não tem como não focar. Tem como sim, é um trabalho bem difícil. É um trabalho bem difícil, não é? É difícil, mas é possível. É total possível, é só realmente você ir focando aos poucos, um passo de cada vez, né? A gente fala que o menos é mais, então você ficar, meu Deus, e agora? Pronto, já virou mais, já virou uma bola de neve. Então, é justamente pensar, ok, aconteceu, e agora, o que eu vou fazer? Isso. E pensar de forma racional, de forma mais calma, mais direta, né? Sem ficar muito ali na ansiedade, sem ficar no mundo das ideias por muito tempo, tem que também partir para ação. E aí é aquilo que a gente fala também do feito é melhor que perfeito, né? Isso, então, que é bem difícil para quem é perfeccionista. Tipo a gente. Mas a gente consegue. Sim. Né? A gente tem hora que a gente fala, não, chega, não vou ficar focando nisso, senão nunca vai estar perfeito, gente. Nunca. Pra quem é perfeccionista, nunca tá perfeito. E quando a gente entendeu isso, né, Fê? Esse podcast nasceu, por exemplo. Sim. Não é? É verdade. Nasceu em trancos e barrancos na primeira temporada, a gente ainda pegando o jeito, e agora aqui, ó, lindos e belos. É isso! Conforme vocês vão fazendo, vocês vão adquirindo prática. A gente foi a mesma coisa. Sim. Com a E gente. outra, tá perfeito o nosso podcast? Não. Ainda não. E não vai ficar. Ainda não. E eu sempre vou falar, ainda não. Ainda não. Mas vai ficar cada vez melhor. Exato. A Perfeito intenção é nunca vai ficar, mas cada vez uma versão melhor. Sim, sim. E é isso que vocês precisam focar. Vocês precisam focar na melhor versão de vocês a cada segundo. Não é nem a cada dia, mas a cada segundo. É sempre estar nesse processo de cada vez melhor, de cada vez mais evolução. Porque é pra isso que a gente tá aqui. Uhum. É verdade, gente. E quando você fala que cada vez melhor, é a gente saber respeitar, tá? Não se cobrem tanto também. Não é competição. Não é.
E essa competição, ela existe justamente pela comparação. A comparação, os especialistas falam que é o grande mal do século. É dela que origina-se todas as doenças que a gente tem, mentais, até físicas depois, por se comparar mesmo. Porque você olha pro outro e fala, por que o outro é tão bonito e eu não? No Instagram, né? Fulano tá viajando, não trabalha não, hoje é uma terça-feira, nossa, eu queria ter essa vida. Aí começa a se comparar. E nunca um bastidor vai ser o palco de ninguém. Exato. Porque você não sabe o processo que o outro tem, a vida real daquela pessoa. Porque, como a gente costuma falar, no Instagram é muito fake. O Instagram foi criado para isso, para mostrar uma realidade totalmente distorcida, para mostrar uma realidade que não existe, né? E tem vários vídeos mostrando isso, as pessoas sorrindo, tirando foto e daqui a pouco aqui, ó, no celular, todos desanimados, nenhum interagindo com o outro, e na hora, lugar, não sei o que, nem aproveita o lugar, porque emocionalmente eles estão um bagaço, estão acabados, depressivos, ansiosos, tomando tarja preta, sabe? Mas vivendo uma vida de aparências, porque a vida deles exige que eles sejam assim. Pessoas plastificadas, pessoas falsas. E hoje em dia você pode acompanhar na internet, muitas pessoas estão desfazendo essa imagem, né? Estão aderindo a não usar filtro, a quem fez muita harmonização facial que ficou muito artificial também não tá usando mais, tá voltando mais pro natural. E, gente, tem como fazer harmonização facial, botox, um monte de coisa e ficar natural. Mas o que aconteceu? Aí, ó, mas o que aconteceu foi um excesso. As pessoas queriam sempre mais e ficaram parecendo o boneco do Ken. Desculpa, gente. Não. Mas é verdade. E as pessoas ficam nessa de tanto bombardeio de coisa do Instagram, de tanta comparação, que elas perdem o processo delas, elas perdem o porquê de estar fazendo aquilo. Eu e a Gia, a gente faz isso porque a gente tem um porquê. A gente tem o podcast e o podcast tem um motivo. A gente tem nossos trabalhos paralelos, eles têm um motivo também. E quanto mais a gente se alinha com eles, mais as coisas acontecem. É aquilo que a gente sempre fala do propósito. Qual é o propósito de eu estar no Instagram, de eu estar interagindo, de eu estar postando, de eu estar criando conteúdo? Qual que é o propósito disso? É só para me promover? É só uma questão de ego? Ou eu tô levando uma mensagem por detrás que vai ajudar pessoas, que vai trazer conteúdos enriquecidos para todo mundo? Então é isso que a gente precisa pensar, porque quanto mais alinhado ao propósito, mais você vibra alto e mais o universo te entrega o que você precisa e o que você gostaria também. Mais a sua vida vai estar de acordo com o que você quer. É isso, gente. Então se cuidem, se amem, se respeitem acima de tudo. E quando vocês realmente focarem em vocês, nas questões emocionais que vocês precisam resolver com vocês mesmos. Gente, eu costumo falar também que, cara, a gente tem tanto problema. Sim. Não foca no problema do outro, não. A gente tem tanto problema pra resolver. Já é tão difícil a nossa vida que vira e mexe a gente tem que fazer malabarismo, porque, cara, é muita coisa que aparece. Então, se o outro te pedir ajuda, levantar a mão, ok, mas não foca no que o outro tá fazendo, não olha pro retrovisor. A gente até fala na psicologia a síndrome do retrovisor. É você olhar do retrovisor, ficar olhando pra trás, olhando pro lado. Na hora você bate o carro, viu? Você tem que olhar pra frente. É aqui que você olha, pra frente. E você vai ver que sua vida vai, decolar. Foca no que realmente você quer, no seu propósito, esteja alinhado. Pare de consumir conteúdos que não vão te agregar em nada. Aliás, vão te trazer malefícios. Eu, particularmente, não assisto televisão. Eu também não. Eu nem ligo. Quando, às vezes, o meu marido liga, tá passando o jornal, eu falo, desliga, por favor. Porque eu nem... se eu assistir, eu fico mal. Porque sempre vai ter desgraça, gente. O mundo é assim. Desde que o mundo é mundo, tem morte, tem assassinato, tem coisas horrendas. E eu não sou obrigada a me conectar com essa energia. Então você vai ficar sem alimentar? Não, eu sei o que acontece, mas eu não sou obrigada a me alimentar disso todos os dias. Porque quando você se alimenta, você está se alimentando sim, é o seu espírito que fica fraco. Seu espírito que fica fraco quando você baixa a tristeza repentinamente,
você fica vibrando naquela tristeza, naquela angústia, aqueles pensamentos, o seu espírito vai ficando cada vez mais fraco. Então, se alimente de coisas que vão te trazer aí uma evolução, uma certa evolução espiritual também. Então, se possível, leiam sempre a palavra, se conectem com o divino, isso vai ajudar muito vocês. Cuidem também do corpo, façam uma atividade física, vai cuidar de você. A endorfina para milagres, não é porque eu pratico todos os dias, não. Mas às vezes eu tô tão desanimada, eu falei que endorfina maravilhosa, eu já volto animadíssima. Não é sempre, mas eu volto animadíssima, porque ela realmente tem, esse hormônio é o hormônio da felicidade. Então, mesmo que você não esteja tão legal, ele vai reagir no teu corpo e vai ser sensacional. Então, cuidem de vocês. Sim, e não se esqueçam da tabelinha, ela é super importante para vocês irem acompanhando. Donos e donas, nos vemos no próximo episódio. E se você ainda não se inscreveu no nosso canal, já se inscreva para não perder nenhum vídeo. Até mais! Até, um beijo!